É muito gratificante estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus para estudarmos essa obra tão maravilhosa do nosso irmão Allan Kardec, que inclusive é uma obra ainda pouco estudada por nós, que estamos aí atentos à codificação, à revista espírita, mas muitas vezes essa obra nós não temos oportunidade de estudá-la como deveríamos. Então é sempre importante esse momento para que nós façamos algumas reflexões acerca dos objetivos que Kardec colocava para nós. Então nós trouxemos aqui a obra e nós vamos procurar ele na fonte. É uma obra complexa, extensa, mas nós escolhemos alguns trechos de um discurso que Kardec fez a uma instituição que ele visitou. Então aqui está colocado o seguinte: discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Então o que nós depreendemos daqui? Que Kardec, nesse ano de 1866, percebendo o avanço do espiritismo, ele se propõe a visitar algumas casas na França. Aqueles núcleos, os primeiros núcleos espíritas que se configuravam, muitos deles ainda reuniões familiares, né? Grupos ainda com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas dúvidas. E Kardec se propõe a ir até eles, levar a palavra, levar orientações para que os companheiros pudessem se organizar melhor. E é interessante, meus irmãos, que aqui fica claro para Kardec, para nós, a preocupação de Kardec com a unificação do movimento espírita. Então esse livro aqui, dentre outras coisas, aborda também a necessidade que temos de nos unirmos para poder cumprir o papel que temos de divulgar a doutrina. Então nós vamos começar aqui lendo alguns trechos e em seguida faremos os comentários no qual nós procuraremos extrair aquilo que Kardec colocou para nós. Então ele começa assim: senhores e prezados irmãos espíritas, não sois escolares em espiritismo. Hoje colocarei, pois, de lado questões práticas sobre as quais devo reconhecer estáis suficientemente esclarecidos para enfocar o problema sob uma perspectiva mais larga e, acima de tudo, em suas consequências. Este lado do assunto é grave, o mais grave incontestavelmente, pois que revela o objetivo para o qual se orienta a doutrina espírita e os meios para atingi-lo. Serei um pouco longo, talvez, pois o assunto é vasto, e todavia restaria ainda muito a dizer para completá-lo. Assim solicitarei vossa indulgência, considerando que, podendo permanecer um tempo muito restrito entre vós, sou forçado a dizer de uma só vez o que, em outras circunstâncias, poderia dividido em muitas partes. Bom, esse primeiro parágrafo aqui desse discurso, o discurso é muito longo, nós logicamente não vamos ter tempo de lê-lo todo. Mas nessa primeira parte, o que me chama a atenção é Kardec nos alertando acerca do objetivo da doutrina espírita. Então, qual é o que Kardec enumera, né, mais adiante, como objetivo da doutrina espírita? E para nós, ao estudarmos a codificação, as obras básicas, as obras complementares, o que nós podemos entender como objetivo da nossa doutrina? Então, nós verificamos que um dos objetivos fundamentais da nossa doutrina é o resgate da fé raciocinada. É esse resgate para que nós possamos caminhar com mais segurança na direção daquilo que Jesus coloca para nós. Por que isso, meus irmãos? Por que nós podemos verificar esse objetivo primordial? Porque nós sabemos que ao longo dos séculos, depois que Jesus esteve entre nós,
o cristianismo primitivo se configurou. Então, lá no livro A Caminho da Luz, né, que é inclusive o nome aqui da instituição, nós verificamos que Emmanuel nos esclarece que Jesus esteve entre nós. O cristianismo primitivo teve aquele momento de intensificar, de aprofundar o conhecimento trazido pelo Mestre, mas depois, com o passar dos anos, principalmente depois que o cristianismo primitivo se transformou em catolicismo, e logicamente que nós não estamos com o objetivo de querer denegrir o catolicismo. Nós estamos fazendo um apanhado histórico baseado no que Emmanuel nos fala, né? E sabemos que hoje o catolicismo ele já não é mais o catolicismo da época de Kardec, do século XIX, aquele catolicismo mais ferrenho, com dificuldade de aceitar os segmentos religiosos, né? Então nós estamos vendo aí o Papa Francisco, que é um companheiro progressista e está trazendo uma inovação, uma adequação melhor ao pensamento católico. Mas naquela época, na época de Kardec, havia ainda aquele resquício da fé cega. Então o que acontecia? Então, ao longo dos séculos, o catolicismo ele se arvorou como detentor da verdade, como detentor único da propagação do cristianismo, e com isso promoveu algumas distorções no pensamento do Cristo, né? Então aquela simplicidade do pensamento de Jesus foi se perdendo e foram sendo adotadas alguns critérios que não estavam de acordo com aquilo que Jesus colocava. E um deles, um dos principais, é o dogma das penas eternas. E também aquela questão da ressurreição. Então, a reencarnação foi deixada de lado e adotou-se a ressurreição. E também adotou-se o dogma das penas eternas, que é aquele que nos fala sobre a existência de um ser voltado eternamente para o mal. E lá na nossa casa, agora recentemente, nós estamos estudando o céu e o inferno. Lá no nosso EJA, nós estamos estudando o céu e o inferno. Então nós verificamos que Kardec ele é bem criterioso quando ele nos fala o seguinte, que Lúcifer, de acordo com a teologia católica, era o anjo mais iluminado da corte celeste, era aquele que tinha mais conhecimento, era belo, era um ser iluminado, e num determinado momento, quando ele soube que Jesus voltaria à Terra na condição de homem, e que ele, como um anjo luminoso, ele teria se curvar diante de um homem, ele se rebelou, recusou-se a fazê-lo e foi expulso do céu e se colocou nas regiões abismais, que naquela época relatava-se que era no centro da Terra. Então, qual é o entendimento de Kardec? De que Deus, sendo onisciente, naquele momento ele não previu que um dos seus anjos iria se rebelar contra ele. Então, Kardec coloca no livro Céu e Inferno que é um absurdo considerarmos que Deus indiretamente foi o criador do mal. Porque se Deus criou esse anjo e ele não previu que aquele anjo iria se rebelar contra ele, então como se Deus tivesse falhado naquele momento, e com isso houve aquela rebelião e houve essa disputa que se estende até hoje, de acordo com a teologia católica, de que o ser tentador está constantemente ali do nosso lado para nos trazer dificuldades. Então, isso aí é um pensamento que foi implantado e que até hoje nós temos colocado. Então, nós verificamos, estava comentando com a nossa irmã, com a Guida, né, que devido a uma questão de dificuldade minha, de entendimento, eu de vez em quando tenho a curiosidade de ligar de manhã lá no contexto das igrejas evangélicas. Nós temos na nossa casa jovens e crianças que vão na igreja evangélica e vão na igreja e vão lá na nossa casa e vão no catolicismo, enfim, faz um trânsito, né? Vão na Umbanda, vão fazendo um trânsito. E a gente precisa conhecer o que é dito por eles para que nós possamos não combater, mas esclarecer como é que a doutrina coloca.
Então nós ficamos assistindo alguns programas dos nossos irmãos evangélicos. E nós verificamos o seguinte: a grande ênfase é no demônio. É como se o demônio fosse igual em poder, né? Em poder de atuação do que Deus, ou até maior do que Deus. Um dia desse nós acordamos mais cedo e ligamos lá numa emissora e estava passando um exorcismo na madrugada. Então tinha lá um companheiro que estava exorcizando, aí todo aquele aparato, né? A pessoa se jogando no chão, gritando, enfim. Então o foco é do demônio. Então, e a culpa de tudo é do demônio. Então, isso é uma distorção doutrinária. Então, o objetivo da nossa doutrina, de acordo com Kardec, é retomar a simplicidade do cristianismo, retomar a fé raciocinada, nos mostrando que, na verdade, o que acontece é a presença de irmãos desencarnados, ainda ligados ao mal, mas essa ligação ao mal é temporária, porque o bem, ele é eterno e o mal é temporário. Então, nenhum de nós aqui, no meu caso, que ainda tenho erros, tenho dificuldades, tenho limitações, eu não vou ser errado a vida toda. Vai chegar um momento em que eu vou ter que me repensar, vou ter que, através do autodescobrimento, vou ter que me recriar enquanto espírito, no sentido de adotar outros padrões que a gente já vem tentando adotar nessa existência, mas que precisaremos fazer um aprofundamento e nos colocarmos de uma outra forma perante a vida. Então esse é o foco. Então isso é a fé raciocinada. Isso é trazer de volta aquela palavra de Jesus na sua essência, tirando de lado a letra que mata e adotando o espírito que vivifica. Então isso aí é exatamente o objetivo da doutrina espírita, de acordo com Kardec, é trazer de volta essa simplicidade do cristianismo primitivo, e nós sabemos que por isso que a nossa doutrina é o Consolador prometido. E entender também, e Emmanuel nos esclarece isso, temos também um livro do Divaldo, Amanhecer de uma Nova Era, que é um dos livros do Manuel Flamengo de Miranda, que ele nos fala o seguinte, que o fato de nós termos consciência de que somos o Consolador prometido, não significa que tenhamos a pretensão de uma supremacia sobre as demais religiões, porque nós sabemos que a legenda da nossa doutrina é o fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo ou fora da igreja não há salvação. Então nós precisamos do autodescobrimento, da nossa reforma íntima, para adotarmos uma postura de religiosidade, para que nós possamos trabalhar de uma outra maneira no mundo e auxiliarmos Jesus nessa regeneração planetária. E de acordo com o nosso irmão Manuel Flamengo de Miranda, na regeneração, no mundo regenerado, todas as religiões vão continuar existindo. Continua existindo o católico, o evangélico, etc. O que vai acontecer é como o Marco falou ali que o companheiro vai fazer, né? As religiões vão se entender, vão se respeitar, vai haver a tolerância religiosa, vai haver o entendimento de que todos nós estamos buscando o mesmo objetivo e nós não vamos ficar, você está errado, eu estou certo, você está com o demônio, eu estou com Deus. Não existe isso. Todos nós estamos buscando a mesma coisa. Então isso aí é o objetivo na nossa doutrina. Uma outra coisa que Kardec coloca para nós é o seguinte, né? Como atingir esse objetivo? Como é que nós podemos, então, diante dessa tarefa que não é fácil, como é que nós podemos buscar na sociedade divulgar a nossa doutrina de forma eficiente e eficaz? Então, a resposta que lhe dá aqui mais adiante é a unificação do movimento espírita. Então, o que é a unificação do movimento espírita? É nós nos unirmos, nos entendermos, deixarmos de lado as nossas pendências, as nossas dificuldades, visitar a casa do outro, fazermos uma troca de experiência ampla, para que nós possamos divulgar a doutrina e possamos, com isso, retomar esse caminho da fé raciocinada.
Então ele nos fala que, não nesse parágrafo, ele nos fala mais adiante, como a gente não vai poder ler tudo, eu estou já adiantando para vocês, né? Que ele nos fala que nós precisamos da unificação do movimento espírita, da união entre os espíritas, para que nós possamos buscar esse objetivo. Então, nessa viagem espírita, eu entendo que Kardec lança as sementes do movimento espírita. O movimento espírita mundial e o movimento espírita brasileiro, nós temos aí a FEB, que é a nossa representante a nível nacional, e o CERJ, que é o nosso representante estadual. Então nós precisamos entender a importância desses órgãos e apoiá-los, estarmos presentes. Quando estivermos aqui, lá na nossa casa, já tem uns anos que nós somos polo de ENEF. Então a ENEF é um evento, vocês devem conhecer, que durante carnaval se reúne as pessoas na casa espírita para estudar o tema que foi colocado na Comércio no ENEF, né? Então, durante os dias de carnaval, estamos ali estudando e reunimos pessoas de várias casas para que nós possamos transmitir ou ampliar esses conhecimentos. Isso é o movimento espírita. Existem erros? Existem. Existem desacertos? Existem. Nós ainda estamos incipientes? Estamos dando os primeiros passos, temos as nossas dificuldades, mas precisamos persistir. E precisamos, que eu estava comentando também com a nossa irmã, que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, não gosto muito de ficar apontando o erro do outro, né? Falando, então nós tivemos recentemente no CER, teve uma reunião, o nosso companheiro Alexandre Pereira, que é o atual coordenador de unificação, estava se retirando. Agora ano que vem a Darcy, que vai assumir como a coordenadora de unificação, outro grupo, né? Quem não se conhece a Darcy, depois pergunta o Marco, ele conhece. Creio que muitos de vocês aqui conheçam, né? É uma companheira, já trabalha há muitos anos e tal, no movimento espírita, na área da educação, e ela será a futura coordenadora de unificação. A partir de janeiro ela está. Então nós tivemos uma reunião no qual nós verificamos ainda as dificuldades que temos para nos relacionarmos. Então tínhamos ali vários representantes representantes de casas espíritas que não cediam em determinadas coisas. Temos erros? Temos, mas não cabe a mim ficar criticando, nem ficar apontando. Eu tenho que modificar-me, eu fazer a minha mudança para que eu possa colaborar no que eu puder. Então não adianta ficar, porque fulano é isso, fulano é aquilo, tá vendo? Fulano é diretor fazendo isso, não importa. Eu tenho que dar conta da minha administração, ou seja, eu tenho que procurar colaborar naquilo que eu puder para que essa palavra da fé raciocinada, para que esse movimento espírita cresça e se coloque num patamar elevado. Uma outra coisa que Kardec coloca também, meus irmãos, é o seguinte, né? É essa questão da homogeneidade de pensamentos. Então nós precisamos, nesse processo da unificação, nós temos uma homogeneidade. Ou seja, qual é os livros básicos para nós estudarmos? Os livros de Kardec. E as obras complementares de autores confiáveis. Mas nós sabemos que hoje existem várias obras que se dizem espíritas, mas que só tem rótulo de espírita. E que nós temos que ter cuidado ao lê-las. Não é que a gente vai ficar fazendo aquele negócio, não, isso aqui não pode ler, está proibido. Mas nós temos que ler com senso crítico, porque existem certas informações que não batem com aquilo que Kardec coloca. Então nós precisamos, por isso que é importante a casa participar do movimento espírita, participar desse processo de ser adesa ao CERJ, porque a FEB e o CERJ são entidades, né, que dão esse indicativo de livros que são confiáveis. E nós podemos ler tudo, mas temos que ter cuidado, porque hoje em dia temos muitas pessoas que se colocam como espíritas, que se apresentam como livro espírita e que a gente vai ler que não é. Então aí vem aquelas informações, né? Porque será que isso aí é da doutrina mesmo e tal? Por exemplo, recentemente eu li uma obra e falei com um companheiro que aquilo ali para mim não era viável, de um companheiro que relatava que ele
teve contato com o Chico Xavier e que o Chico Xavier deu informação para ele que em 2019, se não me engano, e que a região lá da Europa vai desaparecer, quer dizer, vai haver tipo um apocalipse, porque ali, devido ao aquecimento global, devido à falta de guerra, aquele processo de guerra regionais que vai terminar tudo ali, o pessoal vai vir tudo aqui para o Brasil, para a América do Sul, e o Brasil vai receber essas pessoas, quer dizer, né, o nome do livro Não Será em 2002, né? 2002 era o ano lá do calendário maia. E aí esse companheiro falou que ele teve contato com o Chico deu essa informação para ele. Quer dizer, na verdade não é nada disso, né? A gente sabe que as transformações ocorrerão naturalmente, já estão acontecendo, né? A gente viu recentemente aí aquele incêndio lá nos Estados Unidos, naquela região lá da Flórida, mas são coisas do planeta se readaptar. Temos que sim ter cuidado com o aquecimento global, com a ecologia, etc., mas sem alarmismo, sem essa ideia, o mundo vai acabar. Não existe, o mundo vai acabar coisa nenhuma. O que vai acontecer, de acordo com o Emmanuel, voltando aí a caminho da luz, é que alguns companheiros que não se adaptarem ao avanço moral do planeta serão exilados para um mundo condizente com as suas condições. Né? Então, aquelas pessoas que persistirem na violência, no ódio, na vingança, eles vão ser gradativamente mudando de casa planetária e não reencarnarão mais aqui na Terra para não atrapalhar o avanço regenerativo do nosso planeta. Então, essa homogeneidade de pensamento, ou seja, termos Kardec como a nossa pedra basilar, como o nosso alfabeto é fundamental. E termos também as obras complementares confiáveis. Né? Porque Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Leon Denis, quer dizer, tem vários autores que vieram complementar aquilo que Kardec colocou para nós. Uma outra coisa também é o seguinte, adotarmos uma posição de humildade diante da vida. Né? Então, o fundamental é nós espíritas sermos humildes. Nós temos que ter humildade, nós temos que ter desprendimento, altruísmo. Nós não podemos ter a pretensão, eu sou médico, eu não sei quantos anos, eu faço palestra, eu sou isso, só que não importa. O importante é buscarmos entender a nossa posição de eternos aprendizes, estudar sempre a doutrina espírita, nós precisamos de vez em quando relê-la. Esse livro aqui eu já li. Como tive aqui a oportunidade que o Marco nos deu, a gente releu o livro e a doutrina espírita é isso, a gente tem que estar sempre relendo e revendo, porque a cada momento a gente está aprendendo alguma coisa nova, que nos escapou e que você naquele momento já vai retomar e já vai entender. Então essa é a questão fundamental. Né? Um outro ponto também que Kardec coloca aqui nesse discurso é em relação ao chefe do espiritismo, que não existe chefe. Né? Então não temos chefe, não temos, cada casa tem a sua gestão, ou presidencialista, ou colegiária, etc. Mas aquela pessoa que naquele momento está como diretor, não significa que ele é mais evoluído, significa que ele é mais necessitado. Então nós temos que entender isso, né? Como nos fala Ivone Pereira, o centro espírita é o último reduto dos criminosos. E quem são os piores? São os dirigentes. Quer dizer, eu no momento estou lá na diretoria, por quê? Porque eu sou um criminoso que estou me regenerando através do trabalho. Aí estou tentando lá dar uma melhorada porque tenho essa consciência. Então, quem tem mais responsabilidade, porque já errou mais. Então, Deus nos dá a oportunidade de resgatarmos através do trabalho, não através do sofrimento. Então, essa possibilidade temos que aproveitar, é importante. Então, não existe chefe. Né? Outra coisa também que nós verificamos aqui, nesse discurso de Kardec, é que ele alerta para que não misturemos, e esse momento agora é fundamental, porque estamos nesse momento ainda de polaridade política, né? Não misturar política com religião. Então, em nenhum momento eu posso chegar aqui e ficar usar
esse espaço como tribuna política, para criticar algum candidato, falar bem do outro, falar que fulano é melhor, fulano é pior. Isso não nos cabe. Né? Nós temos que pautarmos o nosso conhecimento no Evangelho, na moralidade. Fora daqui, eu, enquanto cidadão, tenho o direito de ter minhas opiniões, mas aqui dentro eu tenho que respeitar a casa e não utilizar a tribuna para fazer qualquer tipo de propaganda. Né? Então Kardec também alerta sobre isso. A gente vai dar mais uma lida aqui para nós continuarmos as nossos comentários. Aí ele coloca aqui: antes de abordar o ângulo principal do assunto, creio dever examiná-lo de um ponto de vista que me é, de certa forma, pessoal. Se tratasse tão somente de uma questão individual, seguramente outra seria minha atitude. Entretanto, ela se prende a vários assuntos de caráter geral e disso pode resultar um esclarecimento de utilidade para toda a gente. Esse foi o motivo que me levou a optar por tal iniciativa, aproveitando assim a ocasião para explicar a causa de certos antagonismos com que deparamos, não sem algum espanto, em nosso caminho. Então aqui, meus irmãos, Kardec faz uma abordagem sobre essa consciência que nós temos que ter sobre os antagonismos que o Espiritismo iria passar. Né? Então, nós sabemos que ainda temos pessoas que combatem abertamente a nossa doutrina. Outro dia, nós estávamos lá na nossa casa, aí foi um grupo de irmãos lá no segmento, as crianças estavam saindo da evangelização, aí eles começaram a dar papelzinho: olha, não entra nesse centro, nesse aí não, que isso é coisa do demônio, isso aqui vai lá na minha igreja, isso aqui. Aí eu fui lá falar com eles: vem cá, você gostaria que eu fizesse isso dentro da sua, lá na porta da sua igreja? Aí eles não me responderam nada e foram embora. Ainda saíram lá falando um negócio lá, né? Não sei o que e tal, aí graças a Deus foram embora. Tivemos um companheiro numa casa lá também, que um companheiro entrou, estava assistindo palestra, aí o primeiro levantou, não sei o que, começou a contestar o palestrante, aí a pessoa foi lá, conversou com ele, ele se acalmou e saiu. Enfim, nós temos essas situações. E isso Kardec já estava previsto, e na época dele foi muito pior, porque a revista Espírita tem vários artigos em que ele analisa, né, os vários livros que foram publicados combatendo a doutrina espírita. Eu me lembro de uma passagem da revista Espírita em que ele fala na chamada teoria da alucinação, em que tem um companheiro, um padre, que fala que mediunidade é alucinação de espíritas tresloucados, que o espiritismo leva as pessoas à loucura, que essa questão de ver espírito, falar com espírito, é uma coisa de cérebros doentios. Então, Kardec ele faz toda uma refutação, e naquela época, por isso que foi importante naquela época ter a manifestação de efeitos físicos, né? A gente sabe que hoje o efeito físico já está bem, praticamente raro, mas naquela época tinha muito porquê, para comprovar que não era nada de alucinação. Se você viu uma mesa movendo e não tinha nada que justificasse aquela mesa movendo, porque alguém estava movendo e eram os espíritos que estavam fazendo. Se você tinha materialização dos espíritos, a gente tem o livro Fatos Espíritas, do William Crookes, né? A Cat King se materializou a partir da doação de fluidos da Florence Cook. Então é porque o espírito existe. Então, inclusive o William Crookes, ele, na época, ele até pesou a Cat King, né? Botou lá numa balança de precisão e pesou e amarrou a média para que verificasse que não havia fraude, enfim.